Chegamos com crise no Parque São Jorge, hein? Mais um capítulo da novela Corinthians e Vai de Bet. A patrocinadora anunciou pelas redes sociais o fim do contrato com o Corinthians. Temos a nota oficial da casa de apostas Vai de Bet, que rompeu com o Corinthians na manhã desta sexta-feira. A crise no Corinthians, você já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A nota oficial da Vai de Bet, que rompeu com o Corinthians. Abre aspas. A Vai de Bet informa que exerceu nesta sexta-feira a rescisão do contrato de patrocínio com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde o início, esclarecimento sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas sem nenhuma resolutividade, a Vai de Bet lamentavelmente se vê obrigada a tomar tal atitude. A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida no crivo ético da marca já é suficiente para determinar a rescisão, que foi exercida pela Vai de Bet, suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão. A Vai de Bet lamenta pelo fim de uma parceria que deveria ter durado no mínimo 3 anos e agradece pelo carinho e pelo respeito à imensa e apaixonada torcida do Corinthians, que diariamente sustenta a história e os valores da instituição. Fecha aspas, a nota oficial da casa de apostas que rompeu com o Corinthians por conta da denúncia, por conta da investigação, o caso envolvendo o Laranja, que a gente já trouxe aqui no programa do blog do Juca Kfouri. Muito boa tarde pra você, Bruno Prado, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Crise no Parque São Jorge, o Corinthians perde o seu patrocinador master. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. O Corinthians tem notícia ruim todo dia, é uma coisa impressionante, como toda hora, a gente vai falar depois, tem o Carlos Miguel, goleiro, já teve saída de vários cargos, né, de diretoria já, as pessoas que estavam no cargo, alguns pediram demissão, outros foram demitidos, outros estão licenciados, então uma situação muito complicada, e dentro de campo o time está na zona de rebaixamento, numa crise financeira terrível, e claro, a gente já falou aqui, não foi a atual gestão que colocou o Corinthians nesse buraco. Nesse caso do patrocinador, é coisa toda da atual gestão. Esse patrocinador veio com essa gestão e está saindo com essa gestão. Mas o buraco que o Corinthians se enfiou já vinha de muito tempo. Mas o que eu já falei aqui algumas vezes, assim, o que eu acho que essa gestão tem de um pouco mais complicado é que me dá a clara impressão que eles não sabem muito bem onde eles estão. E eu não estou falando se são competentes, se não são. Até agora nenhum sinal mostra que eles tenham um projeto para tirar o Corinthians do buraco, tenham competência para criar alguma coisa para... assim, eles assumiram e não me parece que tinha um projeto a longo prazo de recuperação de um time que já estava numa situação muito difícil. Mas, assim, na política mesmo, assim, me parece que tem muita dificuldade de entender onde está, como agir como presidente. Tem presidentes de clubes que nem são brilhantes, assim como gestores, mas são bons políticos. E isso já ajuda muito. No caso do Corinthians, me parece que o atual presidente também não é um bom político. E você tem que fazer política, é um cargo político. E política interna dentro do clube, tanto que ele já perdeu alguns apoios que ele teve na eleição. Até política externa, relação com o empresário, relação com os outros clubes, relação com a CBF, relação com a federação. Também está muito complicado para negociar o contrato de televisão. Me parece também muito indeciso para saber que lá vai. Você tem 2 grupos hoje negociando, a Libra e a Forte Futebol. O Corinthians não tem nenhum dos dois, ele está no meio do caminho e parece que não tem algo assim. Não, nós vamos negociar sozinhos. Antes era a ideia inicial para ganhar mais dinheiro. Parece que essa ideia também já não existe mais. Então também parece perdido nesse caso. Então é uma situação muito complicada, né? O Augusto Melo e a gestão dele pegaram o Corinthians numa situação muito difícil. Não foram eles que colocaram ali, mas eles parece que não têm a menor capacidade de tirar o Corinthians dessa situação, e politicamente falta muita habilidade. Então é difícil mesmo. A empresa se sentiu assim, ela não era, a denúncia não era contra a empresa, né? Mas indiretamente ela estava envolvida, porque envolvia o contrato do Corinthians com a empresa. Aí eu não sei se teve algo errado, se não teve, isso aí tem que ser investigado, não tenho informações suficientes para dizer se houve algo ilícito ou não. Isso aí não sou eu que tenho que dizer, que são o Conselho do Corinthians, e se for o caso, outros órgãos têm que investigar, então eu não posso dizer, não tenho como dizer isso, mas pelo jeito as explicações dadas à empresa não foram suficientes para a empresa se sentir segura. Ela indiretamente acabou envolvida nisso, por isso ela está saindo. Claro que vai ter uma briga, o Corinthians vai querer receber alguma coisa, vai ter uma briga judicial, mas é uma situação muito difícil no Corinthians, dentro e fora de campo. E claro que uma coisa interfere diretamente na outra. José Manuel de Barros, muito boa tarde para você. Crise no Parque São Jorge, o Corinthians perde o seu patrocinador master. José Manuel de Barros, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro, meus amigos da PAN. Eu acho que tudo vem de encontro à falta de preparo da nova administração, do novo presidente do Corinthians, desde o começo. Foram erros crassos cometidos desde lá, para iniciar a montagem do time de futebol para a temporada, para resolver os problemas até de renovação, a não contratação de alguém experiente que soubesse lidar com o futebol do Corinthians, parecendo aquela pessoa que tem um monte de plano, mas não sabe como pôr em prática, como funciona no mundo do futebol. E ele não soube cuidar da imagem do Corinthians nessa questão do patrocinador. As acusações são contra quem fez a intermediação para o contrato entre Corinthians e a empresa de apostas, né? Mas faltou ao presidente saber agir rapidamente, né? Pedir investigação,
rapidamente para mostrar que não tem nada com isso, que o Corinthians não é culpado de nada e ele não fez. Por quê? Eu não sei. Acho que as investigações devem dizer o porquê. De qualquer forma, no mínimo, foi outra vez uma demonstração de muita incompetência e de falta de conhecimento de como funciona o mundo do futebol, dentro de campo e fora de campo também. A gente precisa esperar essas investigações até para tecer comentários mais profundos. Mas a imagem do Corinthians foi atingida, a imagem do patrocinador, de todo mundo e do presidente. O que eu mais ouço falar é de pedido de impeachment, e como ele aparentemente perdeu todo o apoio político que tinha, corre esse risco essencial. O Corinthians que pode receber ou não o pagamento de 30 milhões de reais de indenização, de multa, a não ser que a Vaidbet justifique no contrato e justifique também na justiça justa causa. É uma possível cláusula que o Corinthians pode acionar contra a patrocinadora, agora ex-patrocinadora do clube. Augusto Melo perdendo força nos bastidores. Você acompanha o bate-pronto da Jovem Pan ao vivo pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes em todas as plataformas. Vai deixando seu like. Mauro César Pereira, muito boa tarde. Acabou a farra no Corinthians. Essa gestão que chegou ao clube com a expectativa lá em cima, e agora a gente vê o Corinthians envolvido nessa investigação do Laranja, perdendo o patrocinador master, e ainda a gente vai falar da questão do Carlos Miguel. Daqui a pouco a gente vai chegar ainda no elenco do Corinthians. Mas situação preocupante para o clube do Parque São Jorge. Mauro César, muito boa tarde, bem-vindo ao bate-pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro, companheiros. Pois é, isso já estava se desenhando há algum tempo. Eu acho que é importante retomar todo o oba-oba que foi feito quando esse patrocinador foi anunciado, né? Foi tratado como se fosse o início de uma grande virada, o que, aliás, evidencia a dificuldade até de parte da imprensa de fazer uma simples conta, né? A matemática é muito simples. A dívida do Corinthians bate perto de 2 bilhões, né? Segundo o ex-diretor financeiro, vice-financeiro, mas já saiu também, mas somando estádio, tudo, lá para perto de 2 bilhões. Se não bate 2 bilhões, é algo próximo disso, mas o clube fatura 1 bilhão, só que tem custos elevados, ou seja, você não tem esse 1 bilhão livre para ficar amortizando dívidas. Tem que, com esse 1 bilhão por ano, pagar uma série de compromissos e, nessa gestão, novos compromissos financeiros foram assumidos com contratações de jogadores, pagamento de multa de técnico demitido, contratado pela gestão anterior, etc. O dinheiro é só fazer uma continha básica, né? 120 milhões por ano, né? 10 milhões por mês, mais ou menos isso, né? Isso. Ao longo de 3 anos, 360 milhões e tal. 10 milhões por mês resolve o quê no Corinthians, gente? Não resolve, claro que não resolve. Amenizaria um pouco, claro, melhor ter um patrocínio de 10 milhões do que de 5, ou de 6, ou de 8. Mas o anterior não estava tão distante disso aí. Ou seja, não foi um salto que colocaria o Corinthians num patamar de tranquilidade. Mas só o número absoluto foi olhado, o número do valor que seria pago ao longo de todo esse tempo, 3 anos de contrato, que as pessoas ficam se iludindo. É muita vontade de se enganar. É modo ilusão ligado no turbo. Assim, eu quero me enganar, eu quero me iludir, eu quero acreditar numa coisa que não vai acontecer. Aí você fala que não é isso, olha, a conta é essa, não, você é antes, não sei o quê. Quer dizer, é difícil, sabe, difícil. E muita gente da imprensa vendendo agenda positiva. Muita gente vendeu agenda positiva, agora estão arrancando os cabelos, estão aí na rede social espinafrando, claro, para ajudar a turbinar essa ideia. Como se a simples troca de um presidente fosse resolver os problemas crônicos do Corinthians. O Corinthians precisava de uma mudança de mentalidade, gente com outra cabeça, outra mentalidade, com uma visão realista, com capacidade de gestão assim, bem aprimorada, com capacidade de alavancar novas receitas de várias formas e trazer credibilidade para o clube e uma demonstração clara. Não, nós estamos no novo rumo, a gente vai organizar a casa, em alguns anos tudo vai ficar tranquilo, o Corinthians vai ser forte novamente. É o único caminho, gente, não tem outro. Aí aquele papinho, não, antigamente dava, o Flamengo fez porque era diferente. O que é diferente? O que é diferente? A moeda é a mesma, real, no Brasil, né? O calendário é o mesmo, Copa do Brasil, brasileiro, uma competição principal internacional que é a Libertadores, a outra que é a Sul-Americana, lá no passado já teve Comebol e tal. É a mesma coisa. Não mudou nada. Estadual no começo do ano, depois veio as outras competições. O que mudou? Rebaixamento com 4 times, 20 na primeira divisão, desde 2006. São 20 times. O que mudou? De 13, quando o Flamengo começou a sua virada, para agora com o Corinthians. Mudou nada. Só cascata. Isso é uma ideia que vendem e os bobos acreditam. Desculpa, quem acredita é muito tolo. É muito todo, porque o que falta é decisão. Vamos mudar isso aqui, vamos arrumar essa casa. Aí, para completar, o Corinthians contratou o Garro, o Pedro Raul, o Mateuzinho, o Félix Torres. Tudo pagando multa. Aí estão cobrando agora do Félix. Eu estava vendo lá na rede social uma postagem lá do Rodrigo Vessone, que cobre o Corinthians, explicando que, na verdade, o Talheres, que está também reclamando que é uma grana, não é que o Talheres comprovadamente tem direito, ele alega ter direito por conta de uma questão cambial. A minha conclusão é a seguinte: até quem não é credor do Corinthians acha que é credor do Corinthians. Sabe? Olha, acho que eu tenho alguma coisa para receber desses caras aí também. E o cara fica desmissão sério, porque deve a todo mundo. Isso, gente, quando a gente fala, o torcedor tem que parar com essa bobagem de achar que quem fala tá contra o clube. Não, quem tá contra, meu amigo, você que é corintiano, quem tá contra o seu clube é quem não escancara os problemas do clube. Quem faz vistas grossas para os problemas do clube. Para quem faz de conta que nada tá acontecendo, que tá tudo bem. Para quem turbina e acredita, ou faz acreditar, em qualquer versão fantasiosa de uma revolução que não existe. A grande questão hoje é se essa gestão consegue ser pior que a outra, que é péssima. Foi péssima, foi um horror muito, muito ruim, não ganhou nada, o clube aumentou a dívida, só teve problema. E assim, em pouco tempo ela consegue, assim, sabe, pegar o que já estava ruim e continuar ruim, até piorar em alguns aspectos. Então é um cenário muito preocupante, como o Bruno falou, politicamente também parece que a coisa está muito mal, não existe gente com capacidade de articulação, de se movimentar, de organizar, de acalmar. E, detalhe, né? Tem Vitória, tem Cuiabá, times bem fracos até agora no campeonato. O próprio Atlético Goianiense não é um time, você possa dizer que não corre risco, só ganhou do Vitória, né? Aí você tem aí o Vasco, que é um grande numa crise tremenda também, e o Corinthians. Se fosse hoje final do campeonato, a gente poderia dizer esses tanto que jogam, né? Porque tem time com mais jogo, com menos partidas, então é difícil até falar sobre isso com mais precisão. Mas hoje são 5 candidatos ao rebaixamento.
Hoje, não sei como é que vai ser no final do campeonato. 3 times que vieram da Série B, que tem, assim, fortes características de time rebaixado, que vão lutar muito pelo jeito, e 2 grandes. Um virou SAF, nem virou SAF adiantou, que é o Vasco. Continua encalacrado em problema, briga na justiça, quem controla o futebol, afasta, entra com eliminar, vai pra justiça, vai no juiz, não sei o quê. Tenta vender a SAF, não consegue vender a SAF. E o outro ainda não deu esse passo para o caminho da SAF, que é o Corinthians. Mas numa crise assim que, eu não sei se é sem precedente, porque eu acho que essa crise ela é a mesma há muito tempo. Ela só continua. Ela vai se digamos assim, se modificando, né? Ela tem etapas, tem fases, mas permanece em crise. Há quanto tempo quando tem paz, tem tranquilidade? Você fala, não, tá tudo bem? Nunca. Mesmo quando quase ganhou a Copa do Brasil, o Vitor Pereira, em 2022, perdeu nos pênaltis a final do Flamengo, você tinha o entorno com muitos problemas. Aí não paga o estádio, suspende pagamento para pagar no ano que vem, não sei o quê. Agora a torcida organizada fazendo campanha para pagar o estádio. Quer dizer, isso me lembra, isso é muito anos 70, né? Nos anos 70, começando anos 70, houve um movimento, acho que era o Vicente Matheus, o presidente, para comprar o Paulo César Caju, o Paulo César Lima. E aí tinha aquela coisa do torcedor ir lá e na urna, botar um dinheiro, ajudar a comprar. Não funcionou. Gente, essas coisas não funcionam assim. Acho nobre que o torcedor quer ajudar, mas mais do que arrecadar dinheiro para pagar o estádio, como se fosse possível pegar ali R$1, 10, 5, 60 de cada um, sei lá quanto de cada um, o que o torcedor tem que fazer, sinceramente, é exigir que quem está no poder, seja quem for, pode ser o atual presidente, ou o anterior, ou um futuro que venha, que coloque a casa em ordem. E até nós discutimos isso semana, conversamos aqui no programa sobre isso. O Pirata vai um ano, não vai arrumar um ano. Não se iludam, não é um ano. O Pirata vai um ano e meio, que arruma um ano e meio, gente. É matemático de novo. Se a dívida bate perto de 2 bi, você tem dívidas de curto prazo, juros bancários são altos, e você fatura num ano 1 bilhão, é o cara que ganha R$10 mil por mês, deve quase 20 mil, mas ele tem que pagar aluguel, condomínio, o cartão de crédito, ele tem juro do cartão de crédito, a escola do filho, o plano de saúde, o supermercado. Desse dinheiro que ele ganha não sobra muito. Se sobrar R$500, ele fala, pô, sobra 500 esse mês, vai amortizar. Ele deve 20 mil, não vai resolver. Então ele tem que apertar o seu orçamento, ele precisa gastar menos, quitar o cartão de crédito logo para não ter essa dívida, trabalhar mais, fazer hora extra, arrumar um bico no fim de semana, dirigir carro de aplicativo, sabe, arrumar mais dinheiro para começar a ter uma sobra, e aí esses 20 viram 18, viram 16, viram 15, até uma hora que ele vire, sei lá, 3 mil, 4 mil, ou ganho 10, devo 3, 4 mil. Aqui essa dívida eu consigo equacionar. Boto no meu fluxo, vou pagando devagar, eu consigo viver. Hoje o cara está estrangulado. O Corinthians é isso, gente. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, aí ao invés de alavancar receitas, o Corinthians está perdendo receita. Porque será que aparecerá um outro patrocinador, seja desse ramo ou de outro ramo, pagando a mesma quantia, diante do momento em que, por uma questão que envolve até credibilidade, digamos assim, agora esse patrocinador está saindo? Tem isso também. É a questão da imagem que você tem no mercado. O Talheres custou, vamos lembrar isso, foi esse ano, custou liberar o Rodrigo Garro, porque sabia que o Fausto Vera não foi pago. Até hoje não foi quitado. Foi comprado junto a um outro clube argentino que foi o Argentino Júnior, pela gestão anterior, mas é o Corinthians. E aí o cara jogou duro lá, o presidente falou, não, vocês vão pagar, quando pagar não libera, e ficou ali o jogador treinando semanas sem poder jogar. Por quê? Não tem credibilidade. Agora, vamos imaginar que o Garro fosse comprado pelo Palmeiras. Eu duvido que o Talheres estaria preocupado. Claro, vai querer garantias bancárias, que é de praxe, numa negociação internacional e tal. Isso tudo. Mas esse cara me paga, esse cara está tranquilo. Eu sei que ele vai pagar. Não me preocupo. Houve problema na contratação do Aníbal Moreno lá no Racing? Acho que não. Não teve nenhuma notícia, né? Não. Porque o Palmeiras paga, né? Isso. O Corinthians nem sempre consegue pagar. E o Félix e o Torres estão reclamando, né? Não. Que não receberam. Teve algum problema na contratação de algum jogador? Acho que não, né? Então por que o Palmeiras não teve o Corinthians? Porque o Palmeiras está organizado, o Corinthians está uma bagunça. Aí quando fala isso, tem torcedor que fica com raiva. Acha que é conta, que é antes. Então tá bom, continue acreditando na historinha do Boitatá, da Carochinha e tal. E acumulando vexames um clube desse tamanho como o Corinthians. É uma pena. Lembrando que muita gente foi atacada por minimamente questionar o contrato e também fazer alguns tipos de questionamentos para a nova diretoria do Corinthians, o Mauro César, inclusive, né? Lá no começo, e o torcedor do Corinthians, não, mas vocês estão torcendo contra, como assim? Mal chegaram, vocês já estão falando. E tá aí, a patrocinadora Master do Corinthians, que tinha um contrato válido até o fim de 2026, fica só até junho no clube, e o Corinthians recebeu cerca de 66 milhões de reais desde janeiro. Quando o contrato foi assinado, previu o pagamento de 370 milhões de reais. Bruno Prado, é uma crise dentro do Corinthians, o Augusto Melo perdendo muita força política nos bastidores, Rubão saiu, e desde que o Rubão saiu, muitas denúncias também apareceram, né, no Parque São Jorge, e muita gente também saiu. Depois a gente vai até passar a lista das pessoas que deixaram o clube nos últimos dias por conta dessa denúncia, dessa investigação envolvendo a patrocinadora Master, o contrato da patrocinadora Master. Bruno Prado. A situação é bem difícil, essa parte política é importante, né? Teve um rompimento ali e não só ele saiu, né? Já saiu o diretor jurídico de marketing, não é bem marketing, é outra. Superintendente de marketing. Superintendente de marketing está licenciado, mas isso aí ainda é aliado do presidente. Saiu mais gente, teve uns 4 ou 5 diretores que já saíram. Ou saindo em definitivo, ou se licenciaram, ou pedindo licença. O jurídico saiu, o financeiro esteve perto de sair, aí houve uma reunião, conseguiu manter lá o Rosala Santoro. O Kaique até me mandou a lista aqui, Bruno. Sim. Wagner Vilaron, superintendente de comunicação. Foi demitido. Saiu antes até dessa polêmica da patrocinadora Master. Rubão, diretor de futebol.
que entrou em conflito com o Augusto Melo e acabou deixando o Corinthians, o Fabrício José Parras Vincentim, diretor adjunto da base, e um Ki Lee, diretor jurídico, e o Fernando Perino, diretor jurídico adjunto, os nomes que deixaram o Corinthians nos últimos dias, nas últimas semanas, todos os nomes, todos os profissionais aqui que deixaram o Corinthians desde o início da gestão Augusto Melo. Que é curta ainda, né? Tem pouco tempo, né? Então já há uma oposição grande já, que é o grupo do Andrés, é o grupo que chamado de Renovação e Transparência, que ficou muitos anos aí no poder. Então ele já não assumiu com um apoio total ali na política do Corinthians, tem uma oposição grande. E dentro do próprio grupo que se juntou, que não era um grupo fechado, assim, era um grupo que se juntou para a eleição, para tentar derrotar o outro grupo, né? Havia uma insatisfação com o outro grupo. Então foi um grupo que se juntou ali pontualmente, pessoas que estavam insatisfeitas, e escolheram um candidato único, não mais de um, porque se dividisse eles provavelmente perderiam, provavelmente o outro grupo venceria se tivesse mais de um candidato da oposição. E juntaram no nome do Augusto porque ele foi o segundo colocado na eleição que o Duílio venceu. Então acharam que por ele já ter disputado uma eleição, ele era o nome mais palatável ali para o sócio votar. Mas é um grupo que se juntou pontualmente para a eleição, mas que agora já meio que se desfez. Então a situação na política interna é muito complicada. E essas coisas elas vão pipocando muito porque a política interna ela tá difícil. Porque já problemas acontecem em todos os clubes, mas se o presidente tem total apoio, as coisas não andam tão rápido, coisas que às vezes seriam mais graves, elas são minimizadas. Então a política interna ela é muito decisiva para isso, e o Augusto, pelo que tudo indica, não está sabendo fazer essa parte política. E o Corinthians está prestes a ficar sem goleiro, hein? Já vamos chegar nesse assunto que envolve o Corinthians, o mercado da bola. José Manuel de Barros, a galera segue participando pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado pela audiência. José Manuel de Barros. O Mauro citou o Palmeiras, o Paulo Nobre chegou lá em 2013. As coisas começaram a melhorar pro Palmeiras lá em 2015. O Palmeiras quase foi rebaixado em 2014. Um time modesto. O Palmeiras fez vaquinha para contratar o volante Wesley. Teve isso, a iniciativa Wesley. E você viu o tempo que levou pro Palmeiras, né, ser reconstruído financeiramente. O Flamengo a mesma coisa. Os jogadores que passaram por Flamengo e Palmeiras nesse período. José Manuel de Barros. O Corinthians tem que seguir de exemplo esses dois times. O Corinthians que era para estar no meio dessas equipes, né? O Corinthians, uma das maiores torcidas, se não a maior torcida do Brasil, e vivendo essa fase com gestões ruins à frente do clube. José Manuel de Barros. No Palmeiras demorou um pouco para começar a colher resultados depois da chegada do presidente, mas assim, ele se cercou de pessoas do ramo, no futebol. E ele era um homem de mercado financeiro. Ele tinha condição, ele tinha dinheiro. Eu me lembro, ele fazia empréstimos no nome dele, por exemplo, porque o juro era menor. Porque se o Palmeiras fosse fazer empréstimo os juros seriam altíssimos naquela época. E demorou porque ele começou com pés no chão, gastando pouco, economizando. Você vê os times, os primeiros times que o Paulo Nobre montou, ou a diretoria montada por ele, eram terríveis, eram fraquíssimos os times do Palmeiras. Mas claramente ele estava economizando no futebol para acertar a vida do time, financeiramente, a organização do Palmeiras. A grande questão do Corinthians agora é que você não vê nada disso. Você vê um Corinthians que chega e chega falando que vai fazer grandes contratações, e se não faz, pelo menos gasta como se estivesse fazendo grandes contratações, gasta o dinheiro que não tem, ao invés de livrar o time de uma crise financeira terrível, aumenta ainda mais essa crise financeira. Ou seja, você não vê horizonte lá na frente para a vida do Corinthians, né? Você não vê o Corinthians trazendo pessoas com capacidade, e tem tanto corintiano capaz, né? Tem tanta gente que poderia ajudar muito nessa hora, mas eu não sei, o presidente não teve a capacidade de montar um grande projeto com pessoas competentes para tirar o Corinthians desse buraco. E a gente vê isso desde o começo. A gente não vê solução. A gente não vê, o Corinthians está perdendo dentro de campo, mas fora de campo as coisas estão caminhando. Pelo contrário, não caminha nem dentro e nem fora de campo. Então por isso a crise aumenta mais, né? Quando o time de futebol vai bem, encobre um pouco. E isso às vezes até é enganoso, né? Engana. Mas assim, o mais importante é que a gente não vê na administração fora de campo um projeto para transformar o Corinthians, como aconteceu no Palmeiras, como aconteceu no Flamengo, que sofreu no começo. Não tem nenhum projeto sem sofrimento no começo que possa dar alguma coisa lá na frente. Agora o Corinthians e a casa de apostas vão tratar sobre o pagamento ou não da multa de 10% do valor restante do contrato, o equivalente a cerca de 30 milhões de reais. Baseada em entendimento de que houve justa causa para a rescisão, a patrocinadora pode se negar a indenizar o clube. No último dia 27, a casa de apostas notificou a diretoria alvinegra de que estava sendo prejudicada pelo noticiário recente e que poderia rescindir o contrato. No documento, a companhia disse que a vinculação do nome da casa de apostas com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador, na medida que vincula a marca a uma situação negativa, causando desprestígio, potencial prejuízo e risco de baixo retorno do investimento realizado na entidade desportiva. O escândalo ao qual a patrocinadora se refere é a denúncia feita pelo blog do Juca Kfouri de que a rede social Media Design, empresa que intermediou o contrato de patrocínio, supostamente repassou parte do valor recebido em comissão a uma empresa laranja chamada Neoway Soluções. Ela estaria em nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que reside em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, que nem sequer saberia da existência da mesma. E a gente segue acompanhando os bastidores do Corinthians. Já era. O Corinthians perde o seu patrocinador master.